Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Lang. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar sobre o outro. Como faz, né, para que você lide com o outro da melhor forma possível? Como a gente faz quando a gente tem um chefe tirano, ou quando a gente tem um filho que é problemático, ou quando nós temos um parceiro ou uma parceira que a gente não consegue se relacionar, não consegue se comunicar. E o ponto aí é justamente você saber se encaixar no outro de uma forma que o outro permita que você se relacione com ele. Porque o que acontece? Quando eu tenho um problema com o outro, isso significa que eu não estou sabendo como me encaixar no outro, como perceber como ele pode receber a comunicação, aquela comunicação que eu gostaria que acontecesse de uma forma ideal, da melhor forma possível. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum e eu tenho muitas pessoas que chegam lá no consultório para fazer o alinhamento emocional e chegam por esse motivo, que é o motivo no qual quando você tem uma pessoa que está te destruindo emocionalmente, que é o caso das pessoas que pegam de repente um chefe ou uma chefe tirana ou tirano, uma pessoa que literalmente não tem modos para lidar com o outro. Então, por exemplo, se você é uma pessoa passiva, tranquila, sempre esteve sempre no seu momento, no seu trabalho, fazendo tudo da melhor forma possível, de repente você tem um chefe novo que chega e essa pessoa ela te trata mal, ela se coloca de forma áspera, ela dá ordens de uma forma pesada, é uma pessoa que critica, é uma pessoa que está azeda o tempo todo. É muito comum estes casos, é muito comum, inclusive, casos assim, existirem dentro de casa, né, com o marido, com a esposa, com o filho, onde você tá tudo, você tá redondinho ali com a sua vida e vem o outro, não dá bom dia, reclama, já xinga, já cria um caos. Então, gente, é importante entender o seguinte, existe sim pessoas desse tipo e existem muitas dessas pessoas à nossa volta e nós precisamos compreender o seguinte, que se você tem essa pessoa na sua vida, significa que essa pessoa, a primeira sacada que você tem que ter assim, é que essa pessoa, ela não tá nem aí pra nada, ou seja, ela está olhando para o próprio umbigo e ela só quer, na verdade, fazer tudo da forma dela, certo? O ponto é, eu não tenho que ficar entrando em conflito com essa pessoa, eu preciso me encaixar nessa pessoa para que ela sinta em mim uma pessoa aberta, sinta em mim uma pessoa que ela vai tomar cuidado ao se comunicar comigo. Então, fazer esse encaixe, eu chamo, existe uma estratégia para isso que eu vou ensinar para vocês agora. Essa estratégia eu chamo de transitar. Na programação neurolinguística tem vários nomes, tem um dos nomes que se dá para essa estratégia é o rapport, mas existem várias técnicas ligadas a isso. Né, que é uma técnica de persuasão, de fazer a outra pessoa entrar na sua. Quando a outra pessoa está na minha, ela não vai me maltratar, ela vai ficar fofa comigo. Então é isso que eu vou te ensinar hoje. Fica ligadinho porque é uma técnica fabulosa que faz uma grande diferença, vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então é o seguinte, você precisa entender em primeiro lugar que o outro, ele só vai me tratar bem, só vai fazer aquilo que eu gostaria que ele fizesse, só vai se encaixar naquilo que eu quero que a pessoa se encaixe, se a pessoa se sentir comigo confortável, se a pessoa sentir que eu sou uma das dela, se a pessoa sentir que é legal se relacionar comigo. E aí que entra o ponto, porque quando nós percebemos que o outro é muito diferente da gente, a gente não liga muito pro outro, isso é natural, é humano. Eu vou dar um exemplo. É por isso que as pessoas, elas andam em bandos, elas procuram estar em grupos que têm semelhanças com elas. Então, por exemplo, se a gente observa as pessoas andando na rua, os amigos, você vai ver que essas pessoas, elas têm sempre, em relação ao outro, a pessoa que ela está ali do lado, algo bastante semelhante.
ou elas se assemelham emocionalmente ou fisicamente, é muito comum, inclusive, várias semelhanças fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque uma pessoa, por exemplo, que é toda estruturada e calma e feliz, ela não vai andar com uma pessoa que é totalmente mal-humorada, que é totalmente desestruturada emocionalmente. As coisas não casam. Por quê? Porque não tem conforto entre essas duas pessoas, entre essas duas questões em si. Então, olha só, a primeira dica que eu preciso te dar neste momento, que você precisa aprender para abrir portas para que a sua vida facilite, né? Para que você tenha resoluções na sua vida em relação ao outro, é entender o seguinte: que se o outro não te trata bem, ou se o outro não olha para você com respeito, ou nem presta atenção em você, é porque para o outro você é uma pessoa muito estranha para ele, ou muito diferente, ou uma pessoa que não é importante. Então, para ele, né, da visão dessa outra pessoa. Então, o que significa? O que tem que acontecer para que você cause no outro uma sensação de que é confortável estar com você e de que ele queira se relacionar da melhor forma possível, para que ele tenha cuidado ao se relacionar com você? Você tem que causar uma sensação de conforto. E essa sensação de conforto é uma estratégia emocional. Não é algo natural, não é... Às vezes acontece naturalmente, tem gente que faz isso naturalmente, mas na maioria das vezes é algo que precisa acontecer de forma bem organizada da sua parte, para que você entenda o que fazer para criar conforto entre o outro e você, e não entre você e o outro, tem essa diferença, para que você realmente abra portas na sua vida em relação ao outro. Então, o que acontece quando uma pessoa se sente confortável comigo? Ela me trata bem. Quando a pessoa se sente confortável comigo, ela me acha legal, ela é educada comigo, ela presta atenção em mim. Por quê? Porque na mente dela, ela tem entre eu e ela essa sensação, e essa sensação é boa para essa pessoa. Agora, eu vou dar um exemplo. Teve uma moça que chegou no meu consultório o ano passado, chorando, desesperada, porque o chefe dela mudou de repente. Essa moça trabalha num banco, e ela trabalha bastante tempo num banco, e ela faz lá os procedimentos da forma que ela sempre fez. E aí, o que aconteceu foi o seguinte: quando mudou esse chefe, essa pessoa que chegou nova, era uma pessoa totalmente mal educada, totalmente áspera, totalmente impulsiva no falar. Então, era uma pessoa que chegava para os funcionários, né, para os funcionários, e falava coisas assim, sem observar. Se falava dando ordem, sem observar se aquela ordem cabia naquele momento, se era o momento ou a hora ou o jeito adequado de falar. Era uma pessoa que simplesmente chegou mandando e sem se importar se o outro tinha ou não sentimento. Era mais ou menos isso. E essa moça, ela ficou tão desestruturada que ela passou a não dormir mais. Ela passava a tremer só do cara olhar para ela. Ela começou a ficar totalmente, realmente, emocionalmente machucada. A ponto dela ir para um médico, tomar remédio, mas mesmo assim o remédio que ela estava tomando não estava funcionando. E aí alguém indicou ela para mim, ela foi lá no consultório. E quando ela chegou, o que eu disse para ela é o seguinte: eu vou te ensinar a criar a sensação nesse seu novo chefe, entre ele e você, de conforto. Quando ele sentir que ele vai estar confortável com você, ele vai se abrir para você e ele vai cuidar de você. Ele vai tomar cuidado ao falar com você, ele vai aceitar você de uma outra forma. E ela duvidou, tal, e aí eu fui lá no consultório, ensinei todos os detalhes, que são vários detalhes, gente, eu não consigo, eu tô ensinando alguns aqui, né, eu tô dando algumas dicas para vocês, mas eu não consigo dar todas, porque são muitos detalhes, depende dos casos, de cada caso, desculpa. Mas o que aconteceu? A partir do momento que eu ensinei ela falou: isso não vai funcionar. Eu falei: vai funcionar, porque todo mundo que eu ensino isso, as pessoas voltam e falam: poxa, mudou muito o meu relacionamento entre eu e aquela pessoa que eu tinha um problema. Bom, ela fez isso. E esse cara começou a ficar manso com ela. Ele continuou tratando mal o resto da equipe, mas com ela ele ficava manso. E ela, sem entender muito bem, ela continuou. Um dia esse cara convidou ela para almoçar. Eles foram. Inclusive, ela ficou super feliz porque ele pagou o almoço, é chefe, né? E aí, eles foram criando um laço de amizade. Eu ensinei para ela, né, todos esses detalhes que ela precisava
fazer em relação a ele para que ele se sentisse confortável com ela. O que acontecia é que eles tinham personalidades extremamente diferentes, eles pensavam coisas diferentes a respeito da vida, eles tinham estratégias diárias de como fazer, de proceder com as coisas de um modo totalmente diferente também. Ele era extremamente impulsivo e ela era uma pessoa calma, tranquila. Então ele se irritava profundamente com ela. Então, a partir do momento que eu ensinei ela a usar algumas estratégias para que ele começasse a se sentir mais confortável com ela, e para ela foi fácil ela fazer pequenas mudanças, ele começou a entender que ela era sim uma pessoa que poderia ajudá-lo em vez de atrapalhar, porque na mente dele ela atrapalhava ele. Então, eles criaram uma amizade. Hoje, chega ao ponto de ela chegar atrasada e ele fingir que não viu, né? Enquanto se alguma outra pessoa da equipe chega atrasada, ele literalmente fuzila com o olhar. Então, olha só, é possível sim criarmos relacionamentos bons, relacionamentos tranquilos para nossa vida. É uma questão de estratégia de comunicação, de estratégia comportamental, de estratégia dessa criação do conforto, de um laço de conforto entre você e a outra pessoa. Isso é estratégia. Então eu recebo constantemente também casos onde as mães e os pais não sabem o que fazer com os seus filhos mais jovens, porque eles imaginam na cabeça deles que o filho tem que fazer de uma determinada forma, e eles enxergam, eles fazem a leitura daquilo que está acontecendo com os filhos como algo ruim. E aí, o que acontece é um desajuste entre a visão de uma geração e de outra, ou a visão daquilo que um pai acha e daquilo que o filho acha. E o que eu faço quando vêm essas pessoas para mim, quando vêm esses mais jovens, eu ensino eles a entrarem em conforto com os pais. E se expressarem para os pais de forma adequada, para que os pais entendam o que eles querem dizer. Porque geralmente o jovem, ele aprende uma outra linguagem, né? Ele aprende um outro jeito de se expressar, ele aprende uma outra forma e visão a respeito do mundo que a pessoa lá mais velha, os pais, ele ainda não consegue se adaptar. Agora, quando fica muito claro, quando o jovem consegue se expressar e dizer aos pais o que ele está fazendo, qual é o caminho, e de uma forma tranquila, quando cria-se esse conforto entre essas gerações, cria-se também uma solução. É aí quando o jovem se abre para ouvir o mais velho e vice-versa. Então, é uma estratégia muito interessante. Esses jovens que chegam lá, eu falo que eles vão ganhar a vida deles, porque aprender essa estratégia muito cedo é algo bastante importante. O quanto antes uma pessoa aprender essa estratégia é a melhor coisa que pode acontecer, porque pessoas, por exemplo, que lidam com outras, né, que precisam ter estratégias, porque tem muitos funcionários e a pessoa precisa entender que os funcionários pensam diferentes, sim, são diferentes, têm soluções diferentes, têm visões diferentes para o mundo, para aquilo que tem que fazer ali na empresa. Se os gestores não sabem lidar com essas diferenças, o que cria assim, um conflito? Porque lidar com pessoas que são igual, que pensam que nem a gente pensa, que são iguais a nós, é fácil. O difícil é você lidar justamente com aquele que é bastante diferente de você. E aí que entra a solução, quando você estrategicamente, emocionalmente, comportamentalmente entende como você se encaixa em cada uma das pessoas de uma forma adequada, de uma forma correta e de uma forma que fique bom de verdade para ambos os lados. Porque tem que ficar bom para os dois lados, né? Não adianta ficar bom só para um, porque senão você vai ficar sempre numa defasagem em relação ao outro ou vice-versa. Então, gente, fazer essa estratégia acontecer é algo bastante bonito. Então, se você quer vir aprender, dá para aprender isso em poucas sessões. Eu tenho um trabalho que chama-se alinhamento emocional, e esse alinhamento emocional, neste processo, ao longo dessas semanas, eu trabalho com hipnose e com programação neurolinguística para alinhar você a tudo que existe à sua volta, aos seus sonhos, às suas estratégias. Eu trabalho com pessoas que procrastinam, que têm medos, que não vão para frente, que são travadas. Eu me especializei também e principalmente em relacionamentos. Então, para fazer esse trabalho comigo, entra lá no WhatsApp, no nosso WhatsApp, manda um recadinho para minha secretária após as 9 horas que ela vai te responder. Manda lá agora, ela vai te responder após as 9. O nosso WhatsApp
é 969657748. Eu sou Cristina Long. Então, 969657748. Lá no meu site tem todas as informações sobre tudo que eu faço. O meu site é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. 969657748. Olha só, o outro, né? O outro, eu preciso entender que a outra pessoa, ela é um outro mundo, não é o meu mundo. Então, essa outra pessoa, ela foi criada com ideias a respeito do mundo totalmente diferentes da minha. O mundo foi apresentado a ela pelas pessoas que estavam com ela quando ela era bem pequena. Então, essa apresentação do mundo que ela tem, essa representação do mundo, essa forma com que ela tem que lidar com as coisas, com que ela entende que tem que ser, né, de uma forma ou outra, é dela. Agora, se eu entro com o meu mundo por cima do dela, ela se sente encolhida e ela não vai deixar eu fazer algo com ela não vai ou me ouvir, ela não vai estar aberta para mim. Agora, se eu entro com o meu mundo, mas de uma forma de mansinha, ao mesmo tempo que eu troco, né, informações com essa pessoa, ela se abre para mim e as coisas começam a acontecer. Olha só, gente, fazer as coisas acontecerem é uma questão de estratégia em primeiro lugar. Não é uma questão muito de a gente achar que existe algo externo que nos atrapalha. O que acontece é que tudo que está externo, né, inclusive as energias, as outras pessoas, são como se fosse um espelho daquilo que nós temos dentro. Então, quando a gente tira as nossas travas emocionais, que é o que eu faço lá no alinhamento das 10 semanas, o que acontece? Você começa a enxergar no mundo de outra forma, o mundo começa a se apresentar para você de uma forma totalmente diferente e a mágica começa a acontecer. É realmente uma mágica. Quando eu descobri isso, e eu descobri que eu podia resolver coisas à minha volta de uma forma muito mais fácil daquela forma que eu tinha aprendido, as coisas começaram a acontecer de verdade. Então, é muito interessante como o processo pode acontecer e esse processo tem que acontecer de dentro para fora. Não adianta você achar que quando algo mudar, ou quando algo você receber um aumento, ou quando tal coisa acontecer na sua vida, aí sim você vai começar a fazer aquilo que você acha que tem que fazer. Não, você tem que ser primeiro para ter, e não é ao contrário. Agora, quando a pessoa não consegue ser, quando ela dentro dela não consegue entender que ela merece, que ela pode, que é possível, que ela é capaz, não adianta ela ter qualquer teoria ou qualquer receita a respeito das coisas, porque no fundo não vai funcionar, ela acredita que não vai funcionar. Então eu trabalho com essa parte dentro, com essa parte emocional, onde eu reestruturo essas sensações criadas erradas dentro da pessoa, onde essas sensações foram criadas de um modo onde a pessoa passou a acreditar que com ela não vai funcionar, que não é possível, que é difícil, que é ruim, que é perigoso. Então, quando eu mudo essa estratégia, muda dentro e aí a representação de tudo isso fora muda também. Então, é um processo muito bonito de se acontecer. Quem não conhece meu trabalho, olha lá, por favor, nos depoimentos. Os depoimentos que as pessoas mandam, elas me mandam bastante depoimentos, eu ponho lá bastante o tempo todo, para que as pessoas entendam que tipo de mudanças internas e externas na vida podem acontecer na vida das pessoas. Então, gente, o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748. O nosso telefone fixo é 4327-4301. 4327-4301 e o meu site é cristinalong.com.br. E, gente, fazer a mudança exige que eu queira fazer uma mudança. Para que eu queira fazer uma mudança, eu preciso entender que eu vou precisar mudar algo. Não dá para fazer uma mudança sem mudar algo. E, geralmente, o que as pessoas buscam é mudar aquilo que elas acham que tem que ser. E na grande maioria das vezes é outra mudança que precisa acontecer. É algo que tem que mexer lá dentro e que a pessoa não fazia a mínima ideia. Então, nessa reestrutura emocional que eu faço ao longo das semanas, as pessoas mudam por isso, porque a gente vai nos pontos onde está a trava de verdade, onde está o impedimento, onde está a sensação
criada de impedimento em relação à vida, a fazer as coisas acontecerem, a deixar que as coisas aconteçam, a se permitir. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu quero, mas ela no fundo ela não se permite. Ou ela fala, eu quero, eu desejo, mas ela não acredita que vai acontecer com ela acredita que é possível com os outros, não com ela. Ela acredita que só pessoas muito especiais podem. Não, pessoas comuns como você podem fazer uma grande estrutura e fazem de verdade. Eu tenho clientes que me ligam, mandam um WhatsApp e depois falam, Cris, mudei tanto, que mudei de cidade, que mudei de emprego, que arrumei um namorado, que agora fiz aquilo que eu tanto queria fazer e que eu ficava ali segurando e que eu não me permitia, na verdade. Agora, quando a pessoa se permite, algo de verdade acontece na vida da pessoa e é algo bastante interessante, bastante renovador. É de verdade uma mudança. Eu prometo essa mudança porque eu me estruturei para me mudar em primeiro lugar. Então eu testei em mim mesma, eu testei nos meus filhos, eu testei nas pessoas que estão à minha volta e funciona, viu, gente? Funciona mesmo. Então, manda um WhatsApp pra gente, a minha secretária vai te mandar as informações, 9696577748, 9696577748. O nosso telefone lá no consultório é 43 27 4301. Eu atendo aqui em São Paulo, no Brooklyn, mas também atendo muito via chamada de vídeo, porque hoje em dia as pessoas não querem nem atravessar a cidade. Mas tudo bem, super funciona mesmo assim. No caso só de crianças que eu não atendo via chamada de vídeo, aí tem que ser pessoalmente mesmo, mas de adolescente para cima dá para fazer via chamada de vídeo. E, gente, eu tenho um recadinho para vocês. Amanhã, sexta-feira, eu vou ministrar lá no consultório de noite um workshop especial só para mulheres, chama Super Mulher. Nesse workshop, que acontecerá das 19h30 às 21h30, são 2 horinhas só, eu vou ensinar como a mulher ter poder no relacionamento amoroso, como a mulher ter poder no casamento, poder sexual, para que ela consiga estruturar emocionalmente a si mesma e ao outro. Então, são mulheres que, quando elas têm esse poder, a vida renova, o casamento renova. No outro grupo que nós fizemos, no outro curso que nós fizemos, a gente fez um grupo e as mulheres depois escreveram e falaram, olha, mudou, funcionou. Aquela dica simples que eu entendi, que eu estava fazendo tudo errado, simplesmente renovou meu casamento. Então, fica aí a dica agora, será amanhã, nós temos vagas ainda. Então, para participar, você manda lá um WhatsApp para Gabi ou entra lá no meu site, cristinalong.com.br, tá todas as informações de como vai funcionar esse workshop. Olha, gente, fazer uma mudança na vida, né, exige que eu, além de observar que vai mudar mesmo, que não dá para fazer uma mudança sem mudança, eu preciso entender que chegar no outro patamar exige que eu desconstrua ideias, que eu destrua algumas coisas que eu não preciso mais. Quando eu falo destruir, eu quero dizer com isso que é importante que você realmente entenda que você vai precisar fazer trocas em relação ao que você pensa, em relação ao que você fazia. As pessoas começam a se colocar. Ontem eu conversei com um rapaz, ele falou, nossa, eu estou finalmente me colocando, estou finalmente fazendo as coisas mais prontamente, estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que eu sempre deixava para trás. Então, essa mudança é uma mudança de estrutura emocional, e aí eu perguntei para ele, como você está se sentindo fazer isto? Está difícil? Ele disse, não, está normal. Então, por que está normal? Porque eu tirei dentro da trava dele, ele tinha uma ideia, um paradigma a respeito da mudança. Ele achava que se ele mudasse, ele ia virar outra pessoa, e que ser outra pessoa seria falso. Ele tinha umas ideias erradas a respeito da mudança, e ele continua sendo a mesma pessoa, só que com mais ferramentas, com mais estratégias. E ele tá super feliz. Então, essa mudança pode ser feita, sim, de forma muito simples, de uma forma muito tranquila. Nós fazemos esse alinhamento emocional ao longo de 10 semanas. São 10 semanas que realmente mudam, transformam a vida de qualquer pessoa. Então, eu convido você para vir fazer esse alinhamento. Fala lá com a minha secretária, marca o quanto antes para que você consiga, de verdade, fazer a mudança que você precisa na sua vida. Para de ficar precisando que o outro tenha dó de você, para de ficar precisando ser vítima da situação. Em vez de ser vítima, em vez de ficar na lamentação inconsciente, ou ficar na lamentação consciente mesmo, falando para os outros, tome uma atitude, faça a sua vida ser resolvida, e tem que ser resolvida a partir de você. Ninguém cresce emocionalmente, ninguém consegue grandes coisas na vida sem fazer uma grande mudança. Então fica aí a dica, hein, gente?
E olha, nós estamos quase chegando ao final do programa. Lembrando que agora em março eu vou à Turquia, vou levar um grupo, eu faço uma viagem terapeuta para a Turquia fabulosa. Então, para você ir para a Turquia comigo, ou fazer o workshop amanhã, ou vir fazer o alinhamento emocional, está tudo lá no meu site, as informações, inclusive sobre os meus livros. Eu tenho um livro que chama-se Lei da Atração para Crianças, que será lançado agora, finalzinho desse mês, e dia 3 vai estar já nas livrarias. Então, Lei da Atração para Crianças, Cristina Long. Então, dia 3 nós vamos fazer esse lançamento, eu vou colocar lá as informações no meu site. Então, o meu site é cristinalong.com.br e o nosso WhatsApp é 969657748, 969657748 e 4327-4301. É isso, pessoal. Até o programa hoje de noite. Um bom dia para vocês.